Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Resolvi dar as caras aqui hoje, depois de um tempinho sem gravar. Eu tô muito corrida, gente, muito corrida mesmo nessa quarentena. Mas cá estamos hoje com um assunto muito interessante, porém poucas pessoas vão atrás de saber sobre ele até que aconteça na sua casa, que foi o meu caso. Eu só resolvi pesquisar e ir atrás de saber a respeito quando aconteceu na minha casa, que é o terror noturno. Vamos falar mais sobre ele. Mas antes disso, você que é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Aproveita, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa também aquele seu joinha que é muito importante aqui pro canal. E agora, roda a vinheta. Bom, gente, começando sobre o nosso assunto, o terror noturno nada mais é do que um distúrbio do sono. O terror noturno é diferente do pesadelo. O pesadelo, a criança, geralmente ela se assusta, ela tem aquele pesadelo durante o sono e acorda. Diferente, o terror noturno, a criança não acorda. Ele é muito comum de aparecer em crianças de 2 a 5 anos e até mesmo antes de completar um ano. Mas como eu vou saber que o meu bebê, a minha criança, tem terror noturno? Gente, os sintomas do terror noturno é a criança se assusta durante o sono, ela tem sintomas de medo, coração acelerado, chora, se esperneia como se estivesse em perigo, mas ela não acorda. Então, o que eu devo fazer se a minha criança tiver o terror noturno? Não há muito o que fazer, porque não há um tratamento, não é uma doença, é um distúrbio do sono e não é preciso tratamento. Então, a única coisa que você deve fazer é pegar o seu filho no colo, acalentar ali, falar baixinho no ouvido dele que ele tá seguro, que vai ficar tudo bem. E mesmo ele chorando ali, você acalma e ele continua dormindo, não acorda e permanece dormindo, simplesmente se acalma, porque essas crises elas só duram alguns minutos, não passa muito tempo e ainda é desconhecida a causa pela qual acontece isso. Os médicos não sabem por que acontece isso e não é preciso procurar tratamento a não ser que a criança cause algum dano a si através dessas crises. Isso é para crianças que já são maiores. Levante e ande no meio da casa como sonambulismo e tenha essas crises de terror noturno, que aí é um perigo para o próprio corpo, né? Alguma coisa cortante, se machucar ou sair na rua. Então, se as crises forem mais severas e ofereça algum risco, algum dano ao corpo da criança, aí sim deve procurar tratamento. Mas, caso contrário, não é necessário nenhum tipo de tratamento, até porque, tirando o dano físico, se for o caso da pessoa andar no meio da casa, esse distúrbio não causa nenhum dano ao psicológico da criança ou ao desenvolvimento. Na verdade, faz parte do desenvolvimento infantil, acontece com a maioria dos bebês, das crianças, e quando eles acordam, eles não lembram de nada do que aconteceu. E se chama terror noturno porque assusta mais os pais do que as próprias crianças. Foi o que aconteceu comigo. O meu filho teve crises como essa, várias noites seguidas. Ele chorava muito, ele se esperneava e ficava com o coração acelerado. E eu via que ele estava com medo e eu entrava em desespero, porque ele não acordava, eu não sabia o que era e tampouco sabia o que fazer. Então eu estava comentando com uma amiga, eu nem lembro quem é, eu lembro que essa pessoa me falou sobre o terror noturno e eu comecei a pesquisar e então eu percebi que era todos os sintomas que o meu filho tinha e tinha também algumas dicas sobre como amenizá-los, que é fazendo com que a criança tenha um dia mais calmo, fazendo as coisas que ele gosta e sem estresse e colocando ele para dormir no horário certinho todos os dias. Quando eu comecei a fazer isso, as crises dele começaram a sumir.
Então elas desapareceram por completo. Com ele aconteceu na faixa de 6 meses a 7, mais ou menos isso. E agora ele tá com 1 ano e ele não teve mais esse tipo de crise. E é isso, gente. Eu quero dizer pra vocês que se isso aconteceu com o filho de vocês, bebê, menos de 1 ano ou de 2 a 5 anos, é totalmente normal. Isso não causa nenhum tipo de danos à criança, como eu falei, a não ser que seja um caso de sonambulismo. E crianças que tendem a ter mais esse tipo de crise são crianças que têm pais sonâmbulos, que passam por esse tipo de crises, né, de sonambulismo já adultos. E eu não me surpreendi quando eu vi isso, porque eu sou sonâmbula, já tive alguns episódios, não é sempre, mas eu já tive alguns episódios de sonambulismo. E então eu vi que aquilo era comum. E assusta, sim, assusta muito. É muito angustiante ver o filho da gente naquela situação, assim, chorando e tudo, a gente saber que ele tava com medo. Mas foi bem melhor depois que eu dei uma pesquisada sobre o assunto e descobri que não é um bicho de 7 cabeças, que o nome assusta mais do que realmente o que é a crise, esse distúrbio do sono. E que se isso aconteceu com você ou se chegar a acontecer, você já sabe que não é uma coisa tão grave assim e que essas são as medidas a serem tomadas. Simplesmente um dia calminho para o seu bebê e o horário certinho para ele dormir, de preferência que não seja muito tarde. Quando eu percebi que quando eu comecei a regular o horário de sono do meu filho, ele parou de ter esses episódios e alguns dias que eu tive visita em casa e ele dormiu mais tarde, ele repetiu de novo esse episódio. Então foi basicamente isso, somente regular o horário do sono e um dia calminho. Bom, gente, foi um vídeo curtinho, uma explicaçãozinha aqui rápida sobre esse assunto. Espero ter ajudado vocês e deixa aqui nos comentários se isso já aconteceu com você, se você sabia o que é o terror noturno. E é isso. Beijão e até o próximo vídeo.